A gravação está gravando e o microfone está contigo. Bom, vamos lá. 3, 2, 1. Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. Feitoria, começando o Carreteiro Fórmula 1, um projeto da Carreteiro Produções. Eu sou o Fanny Weber e comigo, nesta volta de apresentação especial do 10º Carreteiro F1 oficialmente falando, sem contar os pilotos, os testes, né, os programas em Bahrein, os programas na Espanha. Bom, está comigo ele, Rodrigo Azevedo. Isso aí, Fanny, comemorando hoje 10 programinhas, né? 10 de muitos, em grande estilo, porque vamos fazer a premiação, né? Premiação Grand Prix Carreteiro, os melhores momentos do ano. Premiação com votação, né? Não foi escolhido de qualquer jeito, Isso. uma votação que aconteceu colegiado importante, importantíssimo, que aconteceu entre eu e você, né? Exatamente. Então, como o programa é feito por nós dois, não precisa de mais gente para... Inclusive, os empates que a gente ia definir com algum terceiro votando, com voto de Minerva e tudo mais, chegamos a um consenso, cada um fez a sua defesa e um conseguiu convencer o outro em cada um dos itens, né, que não foram muitos. São 13 categorias, então é um trabalhinho mais tranquilo também, mas assim, foi uma ideia que a gente teve para finalizar essa temporada de 2022 com uma chave de óleo, né? Uma chave de boca, não sei. Mas é interessante, achamos interessante. Pô, eu demorei para entender que tu queria fazer um trocadilho com chave de ouro, cara. Isso, exatamente. Uma chave canivete, agora eu me puxei. Pô, uma chave, aquela chave canivete da Lederman, assim, né? Olha aí. Então, bonitaça, assim. Mas é isso, assim, para tradições, Rodrigão, elas têm que nascer de algum lugar, então, né, por que não tradições nascerem agora? E é esse o objetivo, entendeu? Esse é o objetivo do programa de hoje. Maravilha. Vamos lá, que tem bastante coisa. E hoje uma inovação do nosso programa, né? Hoje a gente vai colocar uns vídeos aí de alguns lances do ano, né? Não vai ser só imagens. Então, vamos experimentando e a galera aí dá um feedback pra gente depois de como é que ficou. É isso aí. Então, já para terminar dessa rodada de apresentação, vamos informar os ouvintes que o Carreteiro Fórmula 1 aqui ele é gravado no formato live, neste canal roxo, que se você está ao vivo conferindo com a gente, sabe que é o Jogando Coisas ZF. Normalmente, às 21 horas de quarta-feira, um pouquinho mais, um pouquinho menos, normalmente um pouquinho mais. Depois, esse formato em vídeo vai para aquela plataforma popular de vídeos, onde tem vários vídeos históricos da internet, Rodrigão, Star Wars Kid, o nosso concorrente, né, o Porta dos Fundos, tudo colocam vídeos lá. Então, assim, vai naquela lá, o nosso canal lá é Canal Carreteiro, procura lá, vê os vídeos, dá aquele like, segue o canal, que nos ajuda para Dedéu. Aproveitando que tu tá seguindo o Carreteiro, segue o Carreteiro também no Twitter, que é Canal Carreteiro também no Twitter. E se você gosta de áudio, gosta de ouvir nossas vozes apenas, não quer ver nossas caras, tá lá no verdinho também, né? Lá no Spotify, disponível o Carreteiro Podcast para todo o Brasil, planeta Terra e adjacências, né? Lembrando que em breve teremos cortes também do Carreteiro nas plataformas citadas, então já dá aquele like, dá aquela seguida e dá as notas necessárias para já nos ajudar e participar da família Carreteiro Fórmula 1. Bom, no final dessa temporada, Rodrigão, começamos a nossa futura tradição, a premiação de melhores e piores de 2022. Nosso prêmio recebe o humilde nome de Grand Prix Carreteiro 2022 e possuímos 13 categorias. Rodrigo, seguindo a estratégia utilizada no programa anterior, na noite de hoje iremos anunciar os seguintes prêmios, Rodrigão. Maior cagada de piloto. Maior cagada de equipe.
Equipe que mais evoluiu. Piloto que mais evoluiu. A surpresa positiva. E a surpresa negativa. Tem também a maior treta. Maior rivalidade. A melhor ultrapassagem. A melhor batida. Não tinha como faltar a melhor corrida. E melhor equipe. Com o melhor piloto. Que virou até palhaçada tentar escolher, né? Exatamente. Antes de começar a distribuir os prêmios para todos os pilotos, equipes e eventos necessários, queremos agradecer aqui todos que apoiam os projetos carreteiros, que apoiam o Mesa de Bar do Grêmio, o Carreteiro Podcast, aqui o Carreteiro Fórmula 1. Muito obrigado a todos os nossos padrinhos, nossos amigos, nossos queridos chegas, né, os amigos e ouvintes que seguem nos acompanhando, seguem, dão like, compartilham, mandam para os seus amigos. E é esse apelo que eu faço, assim, manda para o seu amigo, manda para aquele seu amigo que gosta de Fórmula 1, põe nas suas redes sociais para chegar em outras pessoas que gostam de Fórmula 1 e de automobilismo, né? Tanto os arquivos gravados em vídeo quanto os gravados em áudio, certo? Também quem quiser contribuir financeiramente, canalcarreteiro@gmail.com é o nosso Pix, e esse Pix nos ajuda para manter o nosso projeto vivo e os pilotos sendo premiados. Esse premiação Grand Prix, né, já tem que deixar claro que não existe troféu físico por enquanto. Então, Por enquanto. nenhum dos vencedores vai vencer, vai receber um exemplar deste troféu. Então, é um troféu virtual, um PDF de troféu, e ele vai não autenticado, né? Um certificado. Isso, exato. E inclusive, poderia fazer certificados. Vou ver se consigo fazer. Então, baita ideia que tu deu agora. Mas, enfim, vamos para a primeira categoria de premiação, né? Vamos começar com a maior cagada de piloto. E rufem os tambores. Só pode ser ele, né, Rodrigão? Não. Charles Percival Leclerc. Não tinha outra opção. Da França. Esse aí foi unânime. Não tinha outra opção. Charles Leclerc, líder na pista de Paul Ricard, e roda sozinho, batendo nas barreiras e ficando com o carro preso ainda, né? Teve um zoom na época de que teria tido alguma falha no acelerador, alguma coisa assim, que a telemetria teria mostrado isso, ou não sei o que, mas nunca mais se falou nada. Acho que provavelmente logo depois deve ter algum outro assunto aí tomado conta do circo da Fórmula 1 e a Ferrari resolveu abafar o caso, porque, enfim, né? Seja cagada do piloto, seja cagada da equipe, ficou como cagada do piloto, porque não se confirmou nenhuma falha mecânica, nada no carro. E, liderando. Cara, o grito dele é muito característico. Entrega. E o gurizão, assim, na arquibancada aqui, batendo o boné. Assim, indignado, assim, poxa, cara, que fantástico. Essa batida é aquela se perdeu sozinho, sabe? Rodou sozinho, cara. Aquela é uma curva de alta, que é ela que tem depois da segunda, depois aquela reta gigante que tem uma chicane no meio, né, no lado oposto aos boxes de Paul Ricard. No final daquela reta tem uma curva de velocidade, só que é uma curva que tem duas tangências para fazer, né? E ali ele vem errado já na primeira tangência, porque ele vem muito aberto ali. E tu vê que ele pega a parte suja da pista. Então eu acho que ele deu o pé ali na parte suja e foi. E o grito ali, que ele fica puto, cara, não tem... Não, ali entrega. Cara, e é louco por causa que essa parte é uma parte bem desafiadora do circuito, assim, né? Porque tem essa curva de alta e depois continua uma curva, uma parte de menor velocidade, assim. Então daí, putz, é uma sequência ali um pouquinho desafiadora desse GP de Paul Ricard, que é um GP chato pra cacete, mas, né, tem esses pequenos detalhes, assim, né? Eu já comentei isso no outro episódio que a gente falou desse circuito, mas Paul Ricard é aquela pista que
quando entra a câmera on-board do carro, Uhum. eu nunca sei onde é que é a curva. Porque é o Sim. circuito que tem 1 milhão de traçados, que ele pode se transformar em 1 milhão de traçados diferentes, e tem tudo que parece uma cidade, parece que tá andando num bairro cheio de esquina. Sabe? Em Tipo, alguns você pode... trechos tu só sabe porque tem a linhazinha branca que passa no meio do asfalto ali, mas que não tem absolutamente nada a ver com erro, tá? Só pra ficar claro. Cara, que doido, que completamente doido. Vamos para a próxima categoria? Vamos para a próxima Vamos categoria, lá. porque senão, se a gente ficar muito tempo em cada categoria, esse aí podcast nunca vai terminar, né? a gente termina amanhã esse programa. Exatamente. Bom, a segunda categoria, Rodrigão, faça o favor de anunciá-la. Com todo prazer. A segunda categoria é a maior cagada de equipe. E o prêmio vai para... Será que alguém consegue adivinhar? Ferrari, para não sair da equipe, né? Maior cagada do piloto, maior cagada da equipe, né? Ferrari, que 2022 aí seguiu essa saga de falhas de estratégia e tudo mais, né? O motor pegando fogo, falhando, erro de... umas cagadinhas do Carlos Sainz em algum outro momento, né? O pior foi o que aconteceu então no GP da Hungria, e uma escolha errada de pneus para o Leclerc. Ele estava na segunda posição com pneu médio, e aí a Ferrari resolveu fazer ele terminar a corrida com pneu duro, enquanto todo mundo está finalizando a corrida com pneu médio. Na Hungria, a Pirelli recomenda o quê? Recomenda tu largar com o macio e mudar para dois médio, né? Esse é Isso. uma. Ou tu usa, ou dá para fazer só uma parada que tu larga o médio e em 34 voltas muda pro duro, né? O duro. Que não foi essa escolha que ele fizeram, né? Ele já tinha Porque dado com o macio e já tinha dado com o médio. E aí a ele lógica era largou... botar outro médio para acompanhar o resto. Exatamente. Só que o problema é que ele já tinha feito duas de médio, entendeu? Ele fez a primeira de médio, a segunda de médio, daí tipo, ia faltar muito tempo para meter um macio, e daí ele, vou meter o duro então para finalizar. E, uma bosta, né? Ao ponto de, tipo assim, eu me lembro muito bem dessa coisa, porque ao ponto que o Max Verstappen, que ele sai em 10º, ele ultrapassa o Leclerc, ele roda, sim, o Leclerc passa ele, e ele passa de ele novo. Passa de novo porque estava muito mais rápido. Isso. Exatamente. E daí a Ferrari chama o Leclerc para botar um macio. Aí, ou seja, ele fez 3 paradas. 3 paradas, exatamente. Putz, daí... E a Ferrari, né, tipo assim, não é tipo assim, só que o Leclerc foi ruim. Porque daí a Ferrari com o Sainz ficou em 4º e o Leclerc ficou em 6º, né? E o Max Verstappen venceu e foi os 2 e 3 da Mercedes, né? Foi uma daquelas corridas que a Mercedes fez... Porque por causa da batida do Leclerc na corrida anterior, que é a França, a Mercedes faz um pódio. Daí nessa, a Mercedes faz um novo pódio, um pódio, assim. E aí começa a Ferrari cagar de vez, assim, né? Tipo assim, começar quando o cara tá próximo tipo assim, é muito erro na sequência, assim, porque o cara tá nervoso, é isso aí. Assim, aí começa a errar cada vez mais, né? Aí vira uma bola de neve. Exato. E é incrível porque essas, tipo assim, eu acho que essa é o erro mais clássico da Ferrari. Não é mais clássico, mas esse é um erro que representa bem, porque assim, o carro do Sainz pegar fogo, meio que não passa pela Ferrari num sentido, assim, estratégico e tudo mais, assim, não é uma cagada, entendeu? É tipo, o carro pegou fogo, entendeu? Quebrou alguma coisa, beleza, faz parte do jogo também, né? Mas, assim, escolher pneu errado é uma parada muito básica, meu. Sim. Sabe? E na Hungria, todo mundo sabe que o pneu duro é uma bosta, sabe? Então, e a Alpine já estava sofrendo com o pneu duro. Então, tipo assim, tinha muitas coisas para Tinha muita referência. Exatamente, tinha muita referência. E, na verdade, o grande erro deles foi eles ter largado de médio, não de macio, então. Sim. Sabe? Sim. Ou ter feito o cálculo para dar mais voltas com o médio, para daí colocar o macio no fim, né? Mas aí para isso, enfim, é estratégia, e o piloto também conseguir manter o pneu, né? Exatamente. Vamos para a terceira categoria. Vamos terceira lá. categoria, equipe
que mais evoluiu. Tivemos uma leve discussão aqui, né? Uhum. Tivemos um leve porém, se eu não me engano, mas chegamos à conclusão que a Mercedes Fórmula 1 foi a equipe que mais evoluiu, até porque o carro da Mercedes era uma bosta no começo do ano. O Hamilton chegou a ficar fora do Q1, né? Uhum. Sabe, classificou em 15º, 16º no caso, e terminou o quê? Terminou o ano fazendo, além de pontos, fazendo com a vitória do Russell, uma dobradinha, Dobradinha. né, no Brasil. Conseguiu superar os erros estruturais do carro, né? Principalmente o que sofreu muito com o efeito golfinho. Eles achavam que o carro ia ser muito pica porque não tem side pod, né? E esqueceram do efeito solo, né? E daí o carro rebaixado pra cacete, picava feito um demônio. Parecia um Chevette rebaixado andando numa capital brasileira. Exatamente, andando um Chevette rebaixado em Gravataí, parecia. Cara, e é incrível como eles se acharam no meio do campeonato, começaram a conseguir pódio na sequência também, muito pelos erros da Ferrari, mas enfim, conseguiram os pódios deram a confiança, o carro ficou competitivo, ao ponto de aqui no Brasil mostrar uma superioridade absurda, fazendo uma dobradinha, fazendo uma boa corrida sprint, né? Então, Mercedes, equipe que mais evoluiu em 2022. Inclusive, fala-se que é uma das equipes que mais fez atualizações, né, no carro. E até no início, tu pega a tabela ali do início do ano, o Hamilton, tu falou que teve uma ocasião que não foi nem pro Q2, né? E se tu olhar o Russell, ele foi bem regular, assim, pontuando sempre. Sim. Então, talvez até essa estratégia da equipe de ficar testando coisas no carro do Hamilton, que é muito mais experiente e é um cara que... Sim. Pô, o Hamilton no início do ano estava na fábrica ajudando a desenvolver, né, o carro. Ele sempre foi um cara de ficar na fábrica. De ficar junto, né? Exatamente. Então ele tem isso a favor dele. Até nisso a Mercedes acertou, né? E recuperou muito bem, tanto que ela termina o ano, na minha opinião, como a segunda melhor equipe do grid. Se tivesse mais 3 corridas, passava a Ferrari. Passava a Ferrari, né? Eu entendo que eles passaram a Ferrari. E aí sim, não estou dizendo que o carro é melhor ou pior, estou dizendo a equipe como um todo em si, né? Porque justamente essa questão da estratégia que a Ferrari falhou muito durante o ano, a Mercedes acertou. Inclusive nesse ponto de deixar um piloto correndo com aquilo que já estava confiante e o outro ajudando a desenvolver o carro e tudo mais no meio do ano, né? E nesse caso, conseguindo entender que tipo assim, o piloto que vai nos ajudar a revoluir o carro é o piloto com experiência, é o piloto, claro. É o piloto que conhece a fábrica, é o piloto, sabe? E o outro piloto dando conta, né? E o outro precisava de confiança tipo, também, né? Porque estava chegando na equipe e tudo mais. É mais jovem, ele já tem sua experiência, porque já tem algumas temporadas, mas é um piloto jovem e estava chegando na equipe, então até essa estratégia acho que foi muito boa, tanto que o Russell terminou o ano vencendo. Beleza. Vamos para esse é o gancho para a gente ir para a próxima categoria. Exatamente. Apresente ela para o nosso público, Rodrigão, sedento por categorias. Piloto que mais evoluiu. Então, vamos manter dentro da Mercedes, né? Acabamos de falar nele aí, George Russell. Então, o inglês George Russell, ele sempre mostrou potencial mesmo na Williams, né? A Williams a gente sabe que não tinha muito o que fazer com aquele equipamento lá, mas ele já era uma promessa mesmo pilotando a Williams, né? E aí quando pilotou a Mercedes, então fez boas corridas, né? Em definitivo, daí com a equipe vindo para cá, vindo para Mercedes, agora ele conseguiu essa sequência e aí foi aquilo que eu falei antes. Se tu pega a tabela, eu até tô com a tabela aqui, eu vou te dizer, ó, o Russell, desde o início do ano até o meio do ano ali, até
até o GP da Inglaterra, que foi quando ele não finalizou. A única Uhum. corrida que ele não finalizou no ano. Até ali, ele ficou sempre terceiro, quarto, quinto. Terceiro, quarto, quinto. Sim. Depois disso, ele emendou quarto, terceiro, segundo, terceiro. Então, assim, teve aquela evolução, né? Aí até que em Singapura, lá, enfim, ficou em 14º, foi uma corrida ruim. Japão também não foi tão bem, ficou em 8º. E daí, pro fim do ano, seguiu. Quinto, quarto, aí venceu no Brasil e Abu Dhabi quinto de novo. Então, assim, da temporada inteira, ele teve uma corrida não finalizada, Uhum. um 14º, um P8, e daí foi tudo P5 em diante. Ou seja, fora da zona de pontuação, 2 vezes só. E aí fora essas duas que ele não pontuou, a pior posição tinha sido uma só, oitavo. Daí em diante só 5. Então, assim, houve uma evolução do início do ano, ali no meio do ano que ele ficou melhor, no final do ano venceu, e se tu for comparar ele com o ano passado, que ele pilotava a Mercedes, então nem se... A Mercedes, a Williams, né? Nem se compara. Né? Nem se compara, exatamente. Pois é, o Russell, enfim, que nesse GP do Brasil aí teve... ele venceu a sprint, né? Ele venceu a sprint e eu lembro que comentaram, né? Ah, pois é, pô, a primeira vitória do cara logo numa corrida que não conta como vitória, não conta estatística e tudo mais, aí no domingo... E tu não ganha troféu, ganha uma medalhinha errada, assim. A sprint race ainda é um troço meio estranho na Fórmula 1, ela ainda não achou o modelo ideal, né? Mas o massa é que no outro dia o cara foi lá e ganhou a corrida e, pô, venceu de verdade, digamos assim, né? Então venceu foi muito legal. As ganha. E ele é um cara muito talentoso, eu acho que seria injusto assim com ele se no domingo ele não tivesse vencido, sabe? Então, sim, eu achei muito, muito legal e aí resolvi trazer esse vídeo junto aí pra gente. Cara, pô, ficou muito legal mesmo, achei ficou fantástico. Vamos para a próxima categoria, a quinta categoria, surpresa positiva. E a gente fez algumas confabulações novamente, não foi uma unanimidade, mas foi decisão, então, unânime depois das dos defesas de tese. Das defesas de tese, tal qual advogados, assim, defendemos nossas teorias. Então, Kevin Magnussen é o vencedor da categoria Surpresa Positiva de 2022. Tem um breve textinho aqui que eu vou ler, que é assim, ó, entrando no lugar de Nicolas Mazepin no começo do ano, por causa da guerra da Ucrânia e tal, o Kevin Magnussen foi a aposta segura de uma Haas. O piloto que já tinha corrido pela equipe não tinha feito feio, mas era uma dúvida se poderia realizar uma boa temporada, já que o dinamarquês ficou um ano fora da categoria e não fez a pré-temporada. O K-Mag, como é dito, seu apelido, conseguiu um 7º lugar na primeira corrida e no Brasil, aqui no nosso Hamilton, Rodrigão, conseguiu a primeira pole da sua carreira pela Haas. Cara, a Fórmula 1 ela se tornou um produto muito massa. Cara, por muito causa legal. Dessas imagens e essa produção. A Fórmula 1 TV é um troço espetacular, cara. E esse tipo de imagem aí, esse tipo de conteúdo a gente não tinha antigamente, né? E, cara, é uma câmera dentro do cockpit do cockpit também, mas dentro da garagem, assim, isso. Pra gente ter as reações. Exatamente. Os rádios com tipo assim, it's not over yet, o próprio Magnus, assim, tipo assim, meu, calma, fica não frio, acabou. Fica frio. E daí a gente vendo os carros, porque ele dá a volta no seco, né? E daí a gente vê os carros dando a volta no úmido, daí já de pneu intermediário e tal. E daí, tu vê o Pedro Fittipaldi, que é piloto de teste, assim, comemorando junto. Putz, é muito massa, cara. É muito triste. Essa daí foi a primeira pole e única até agora, né? Da Haas, na história da Haas. E eu não sabia que no outro dia era o aniversário do Gene Haas. Sim. Então virou tipo um presente pro Gene Haas, assim, que exatamente. É o dono da empresa. Era o Gene Haas e o Lando Norris
tava de aniversário. Que são equivalentes, né? Enfim, para quem não acompanhou o GP do Brasil, aquela coisa toda, isso aí foi o Qualify na sexta, né, pré-sprint race, que foi a sprint que o Jorge Russell Russell ganhou, que a gente falou agora há pouco, né? E o Magnussen fez volta rápida com a pista seca e logo depois começou a chover. E essa volta rápida que ele fez, enfim, o Mercedes, Ferrari, Red Bull, ninguém tinha ido para a pista ainda. Exato. E aí ele conseguiu P1 e aí começou a chover, o pessoal teve que botar pneu intermediário e até na narração ele fala, né? Ninguém mais vai conseguir fazer 1,16, né? Exatamente. E cara, é muito tri por causa que o São Paulo tem essas coisas assim, né? Pô, aí começa uma chuva, para-chuva, diaba 4, assim. E Fórmula 1 tem muito disso, assim, cara, que não é só o melhor carro. Claro que o melhor carro, ele faz diferença, sei lá, das 22 corridas, 21 corridas, talvez o melhor carro faça a diferença de 17, mas sempre tem um imponderável para, tipo assim, te botar no céu, cara. E eu tava vendo uma entrevista com o Ricardo, que é naquele Beyond the Grid, que é um podcast da Fórmula 1, de verdade. E o Ricardo fala assim, a vida de um piloto é uma montanha-russa, porque tu pode fazer 50 corridas ruins, mas tu faz um bagulho bom, meu, é genial, tu já ganha toda a confiança que te faltava. Tanto que o Magnus faz um sprint decente e faz uma corrida decente. E começa só não uma faz corrida decente. Exatamente. E só não faz uma corrida melhor, Rodrigo, por causa da nossa surpresa negativa. Ah, que baita gancho, cara. Eu só percebi que ia fazer esse gancho quando tu tava chegando nele já. Porque a nossa surpresa negativa é justamente o cara que tirou o Magnussen do GP do Brasil, né? Exatamente. Daniel Ricciardo. E tirar o Magnussen do GP do Brasil não trouxe ele para essa premiação. Foi apenas a cereja do bolo. Também conhecido como karma instantâneo. Porque que tira, ele dá o totozinho no Magnussen e daí o Magnussen rola pra cima dele. Na real, o Magnussen tava tipo assim, vou deixar o carro rolar pra ver se eu dou um 360, né? Não atrapalhar, né? Exato. E pra sair da pista, porque ele tava indo pra grama, né? E, enfim, cara, quando teve a corrida, eu até comentei no podcast, eu vou comentar de novo agora, que é o seguinte, tu vê no replay que ele freia e aí ele solta o freio pra deixar o carro rolar pra fazer a curva. Mas aí, o Magnussen tá na tangência, né? Ele tava por dentro aí, né? Exato. Aí é aquele negócio, né? Tá na tua volta, tá na tua frente, cara. Presta atenção no que tu tá fazendo. Ele confiou demais no... Não, e eu acho que é porque, tipo assim, a gente sabe que quando os caras estão na curva, eles só vão acelerar quando o carro estiver embicado, entendeu? Claro. Entendeu? A tendência ali é só reduzir. Exatamente, daí eu acho que o Ricardo não quis, tipo assim, frear o carro mais, e daí deu a merda que deu, né? Daí fudeu completamente. O Ricardo, meu Deus do céu, dessa aí o Ricardo, olha, foi a cereja do bolo de um ano terrível, né? Pro Ricardo, terrível pro Ricardo. Então, o segundo ano do australiano no time inglês foi mais uma decepção. Em 2021 ainda existia desculpa de adaptação ao carro, mas 2022 foi pior ainda. Os problemas de falta de compatibilidade entre o Ricardo e a McLaren ficaram cada vez mais evidentes, porque o companheiro de equipe não pareceu sofrer nada dessa forma, né? O Lando Norris, eu vou falar um número da minha cabeça aqui, fez 90% dos pontos da McLaren esse ano. E todas as corridas... 90% até pode ser, assim, porque tipo foi... Não, foi muito mais. Foi 90 muito eu falei mais, da minha assim. cabeça, mas chutando para acertar, né? Eu busco aqui pra gente... O Ricardo fez 37 pontos no ano de 2022, tá? O Lando fez 122, sabe? O Lando fez quase, sei lá, 91 pontos a mais, assim. Foi mais de um terço.
mais de 2/3 foram do Lando Norris. Exatamente. Uhum. Então, Bem mais. foi assim. E o melhor resultado do Ricardo no ano de 2022 foi um 6º lugar na Austrália, né, Uhum. no hometown dele. O Sebastian Vettel, que pontuou a mesma coisa que ele, o melhor lugar do Sebastian Vettel, que é só para ter uma comparação, foram também o 6º lugar, só que foram 2 vezes, um no Azerbaijão e um no Japão, 6º lugar. Então, tipo assim, pô, e o Ricardo e o Vettel não correu 2 corridas, né? O Ricardo ainda correu todas as corridas. O Vettel não correu 2 corridas por causa que estava com Covid no começo do ano. E quem correu foi o Nico Hülkenberg. Que volta em 2023, né? Exatamente. Mas o Ricardo tem aquela questão, né, cara? Não foi muito bem na McLaren no primeiro ano, mas ainda tinha aquela esperança de que ele voltasse a pilotar bem no segundo ano, com a esperança ainda de que a McLaren fosse um carro melhor nesse ano, né? Exato. E fica a sincera dúvida da minha parte se talvez a McLaren não tivesse ido melhor com outro piloto, né? E é muito claro, assim, eu já vi eu já vi isso em um outro podcast, um podcast inglês lá que, enfim, o cara explicando, o cara é piloto que fala o podcast, ele explicando justamente que o estilo de pilotagem, de condução do Ricardo não bate com a McLaren, e por isso que ele conseguiu ir bem na Red Bull, e por isso que ele ainda conseguiu ir um pouco bem na Renault, mas já o carro daí não tinha tanta capacidade, né? E que na McLaren agora, por que o Lando consegue ir bem e ele não consegue, né? O estilo de pilotagem com o estilo do carro e tudo mais. Mas no início do ano, quando a gente viu a McLaren indo bem nos testes lá e tudo mais, chegou a liderar os primeiros testes na Espanha, se não me engano, ou os primeiros testes em Abu Dhabi? Abu Dhabi. Sim. Se achou que a McLaren ia ressurgir das cinzas finalmente, né? E não, né? Não foi assim. E pior ainda o Ricardo, porque não conseguiu nem acompanhar o companheiro de equipe dele. Mas essa, Rodrigão, essa não foi a maior treta de 2022, tá? Ah, é verdade. A maior treta e também a nossa 7ª categoria é uma treta, e essa treta também teve uma disputa aqui, mas a gente chegou à conclusão, então, que essa treta entre Sérgio Pérez e Max Verstappen, ambos da Red Bull, foi a maior treta de 2022. Porque o mexicano viveu o sonho de terminar um campeonato mundial em segundo lugar. E foi dificultado pelo já campeão Max Verstappen. O neerlandês informou que não iria ceder posição para o tcheco durante a Corrida do Brasil. Mais do que isso, informou que para a equipe que já tinha dado os motivos e que não ia mais ouvir um absurdo desses no rádio. Tudo isso durante a prova. Por causa disso, o tcheco ficou com os mesmos pontos que o seu rival na temporada, o Charles Leclerc. Após a corrida, o tcheco ainda jogou mais uma merda no ventilador, ironizando o trabalho de equipe do colega. E disse assim, não, ele só é campeão porque eu ajudei também. Ficou um climão bosta, completamente desnecessário na Red Bull, que por causa disso não conseguiu a também sonhada dobradinha de pilotos na tabela do campeonato. O Checo Pérez tinha tudo para chegar em segundo lugar. Essa pontuação do Brasil fez falta, tanto que faz falta em Abu Dhabi também. E aí terminou, então, o sonho do Checo de pontuação. Cara, que desnecessária essa treta. E é por isso que ela tá aqui. Sim. Porque é muito desnecessária essa treta. Não faz nenhum sentido ela existir, sabe? E ela está aqui porque o Checo tomou no rabo. O rádio da Red Bull naquela corrida virou quase uma radionovela, né? E com um trocadilho de ser uma novela mexicana, né? Caiu, cara, piada pronta. Piada pronta isso. E desnecessário mesmo, né, cara? Desnecessário, extremamente desnecessário isso, porque
digamos que a gente fosse usar aquele argumento de que o Max quer a estatística, ele quer Isso. alcançar números e tudo mais. Tudo bem, mas o Tcheco deu para ele algumas estatísticas de presente também, em algum momento. Não, mas no que passado. número que ele quer alcançar, sabe? Não sei, cara. Eu tô É. dizendo, vamos inventar a desculpa de que ele quer a estatística, ele quer números, ele quer mais vitórias, ele quer bater recordes. Tá? Uhum. Vamos botar nessa conta aí. Tá? Sim. O Tcheco liberou também posição para ele em outros momentos. Então, cara, em outros momentos ele foi privilegiado por isso. Né? Não faz sentido nenhum não ter retribuído isso em uma corrida, onde só haveria vantagens para a equipe. Né? Porque é um companheiro que, pô, o cara é segundo piloto, claramente. Né? É melhor ter um segundo piloto a favor do primeiro do que daqui a pouco não querendo fazer o jogo de equipe. Né? É melhor para a equipe porque ia ter a segunda posição também, certamente influencia em grana de patrocínio, aquela coisa toda. Né? Então, realmente, cara, o que tu falou, não faz sentido nenhum não ter liberado essa posição, considerando que ele já era campeão, já foi o cara esse ano. Né? Então não tem porquê. Ficou estranho o menino, essa briga. E daí, claro, diz o Verstappen que tem os motivos, não sei o quê, mas não, sabe, nada parece ter um bom motivo de verdade, sabe? De por que o Pérez não pode ter ultrapassado o Max no Brasil pela uma sexta posição, sabe? Tipo assim, não é pódio, não é vitória, não é nada. É tipo assim, nenhuma das equipes, nenhum dos pilotos estavam competindo de verdade, tá ligado? Então, tipo assim, sabe, ficou feio, ficou estranho, ficou esquisito. Bom, Rodrigão, além da maior treta, também temos a maior rivalidade. A maior rivalidade segue com um desses personagens aí. Né? Segue o Tcheco em evidência, mas dessa vez com Charles Leclerc. A maior rivalidade certamente foi essa, porque foi até a última corrida brigando pela segunda posição. Né? O Leclerc, que iniciou o campeonato em primeiro, algumas corridas conseguiu se manter em primeiro e foi perdendo força. Enfim, a gente já falou sobre isso aí antes, durante o início do programa. Mas, como diz o texto aqui preparado pelo nosso produtor, no começo da temporada o Leclerc até disputou contra o Max Verstappen pontos e ultrapassagens, mas conforme a temporada foi avançando, sobrou o mexicano como desafiante. A disputa teve momentos interessantes e ultrapassagens fundamentais, como a de Checo e Leclerc no Japão. De qualquer forma, a disputa durou até a última corrida e o piloto da Ferrari se deu melhor. Aquela ultrapassagem no Japão lá mostrou o quanto estava a flor da pele essa disputa, né? Porque claramente o Leclerc erra porque está sendo pressionado. Né? Tomando pressão. E aí ele nem tenta corrigir a curva, ele simplesmente deixa o carro ir reto, passa reto na chicane, né? E aí a direção de prova entendeu que mesmo ele não tendo perdido a ultrapassagem, a posição estava em disputa, né? E aí, como era o final da corrida, era a última volta, né? Nem pediu para não teria como pedir para entregar a posição, não seria nem devolver a posição, né? E aí penaliza ele com, eu não lembro agora se foram 5 segundos, mas eu tenho quase certeza que foram 5 segundos. E como o Tcheco estava logo atrás, né, acaba ganhando a posição no final da corrida. E, enfim. Aquela punição que é só para o Tcheco passar na frente, né? Pro Tcheco passar na frente. Porque era e para os caras não se acostumarem com esse tipo de coisa, né? Porque daqui a pouco. Não, mas assim, o que eu quero dizer é assim, tipo, não é uma punição assim, não é uma punição que é suficiente para, sei lá, o cara que tá atrás ainda deles
tipo, Ah, passar sim, e sim, ele sim, perder sim. duas. É tipo a Sim. posição só para inverter, é a punição só para inverter as posições, Só pra né? corrigir aquela malandragem que rolou, Uhum, né? exatamente. Mas é isso mesmo, cara. E, enfim, em algum momento ali, como a Poderia Ferrari, ser a maior cagada poderia ser a maior cagada do Leclerc, né? se Mas já tivesse nesse perdido, né? mas a maior cagada ainda segue sendo na França, por Na causa que na França. França ele estava disputando contra o Verstappen, Contra o né? Verstappen ainda, né? Aí a cagada dele no Japão é disputando já pelo segundo Segundo lugar já. lugar. Então, tipo, porra. E como a Ferrari não se posicionava, né, em colocar o Leclerc como piloto principal e tudo mais, e a gente sempre achava que o Carlos Sainz podia chegar nessa briga também e disputar, né? Mas ele Uhum. nunca de fato chegou ali, e incomodou, e na reta final do campeonato, inclusive, foi ultrapassado pelo Russell, né? E por pouco o Hamilton não buscou ele também. Exatamente. Se desse. É aquele negócio, se tivesse mais corridas, não sei, hein? Uhum. Não sei Ou dizer quem. se não tivesse mais corridas, ou enfim, se a Mercedes não tivesse iniciado com um carro tão desgraçado o ano. Pior que é verdade. O começo de. Bom, enfim, podemos esperar. O que podemos esperar da Mercedes, esperaremos para 2023. E daqui a Exatamente. pouco na nossa rodada de futurologia, Isso aí. né? E falando em Mercedes, Fanny, Falando em Mercedes, meu menino Lewis Hamilton do Brasil, né, está na próxima categoria, que é a 9ª categoria da nossa premiação. Estamos chegando já para o terço final, para as últimas voltas. Já fizemos um pit stop e o último agora stint já. voltamos para o último stint, que é Lewis Hamilton fazendo o double overtake, né, a ultrapassagem dupla em Silverstone. Aqui, segundo a produção que nos mandou esse texto, né, que o inglês Lewis Hamilton conhece Silverstone, não existe dúvida. O heptacampeão mundial já venceu 8 vezes no circuito. Ele é, inclusive, o maior vencedor, né? A ultrapassagem foi dupla em Sérgio Pérez e em Charles Leclerc, que estavam disputando posição. Logo após, é claro que ambos conseguiram reultrapassar o piloto, mas o patrão mostrou que não se pode mosquear perto dele. E, cara, essa disputa eu vi ao vivo, Rodrigão. Eu gritei, tá ligado? De emoção, assim, do tipo assim, porra, vamos! Porque eles estavam uma filinha indiana, assim, muito chatinha, tá ligado? Sim. O máximo chato também que o Silverstone consegue, né? Porque não é, o Silverstone é uma pista bem boa. Sim. Mas assim, tava aquela redução de velocidade, assim, eles estavam meio que se respeitando, daí quando vê o Pérez e o Leclerc dão uma engrossada e o Hamilton pensa assim, é por aqui que eu vou. E rola pelo lado deles. Tu vê que eles vêm disputando ali o Leclerc e o Tcheco, e Sim. o Hamilton vem atrás, mas ele vem no traçado. Ele vem no traçado, Sim. só esperando o momento que os caras iam disputar na curva, e ali quem sai da curva é o Quem sai da curva é o Leclerc. É o Leclerc, né? E tu vê que o Pérez meio que aperta ele para não dar muito espaço para que ele se perca mesmo ali na curva, disputando, né? E aí abre toda a porta pelo lado de dentro pro Hamilton passar. Cara, mesmo nesse momento aí a Mercedes tinha um carro horrível, né? Exatamente. E mesmo com o carro horrível, ele vem certo no traçado e passa de viagem pelos dois. E disputando. E atrás ainda tinha, eu acho que era uma Alfa Romeo e uma Alpine, se não me engano, do Alonso. E uma Alfa Romeo, se não me engano, do Bottas, da época que a Alfa Romeo ainda prestava. Não, então, é uma McLaren. A McLaren, então é o Lando Norris. É o Alonso e o Norris, isso aí. Isso. Então, tipo assim, daí tem... Claro que depois, logo depois eles ultrapassam de volta o Hamilton, mas já mostrou assim, tipo assim, fique esperto que aqui tem como é que é? Tem garrafa para vender, tem garrafa como diriam. Eu nunca entendi esse ditado, mas é isso aí. Aqui tem garrafa vazia para vender. Exatamente, Silverstone que nesse ano, na parte inicial da corrida, o Hamilton também protagonizou junto com, não lembro quem, mas eu acho que foi com o Verstappen, mais alguém, um trio wide nas curvas ali depois naquela sequência de curvas onde era a antiga largada de Silverstone.
que Uhum, tem uma sequência antes de da direita e Corpus. esquerda. E, pô, os 3 carros lado a lado fizeram umas 2 curvas lado a lado, assim, disputando Bem posição, e boas. foi espetacular, cara. Essa corrida foi muito boa. Bom, Rodrigão, 10ª categoria de 13, melhor batida. Vou deixar Melhor para ti batida. essa, porque é uma que tu fez questão que fosse essa. A gente já comentou aqui nessa batida. Nós já comentávamos em podcast, né, as corridas. Uhum. Então, pô, por favor. Melhor batida. Batida nunca é boa, né, cara? Nunca é melhor, mas tem motivos para chamar melhor batida, né? Vamos de texto primeiro, então. O GP dos Estados Unidos é um dos grandes eventos da temporada, cheio de pirotecnia, chapéus de cowboy e celebridades. Um dos grandes shows pirotécnicos foi a batida do espanhol Fernando Alonso em Lance Stroll. O futuro companheiro de equipe de Alonso fez tardiamente uma manobra defensiva e assim a Alpine levantou o voo. O mais impressionante é que Alonso conseguiu terminar a prova em 7º e o Stroll rodou e ficou fora da prova. Mas o que colocou... Acho que quando a gente falou de batida, talvez a primeira coisa que vem à cabeça do pessoal é a do Joe, né? Isso, tanto que era que eu pensei. Que tu tinha escolhido, né? Que foi no GP da... Foi em Silverstone. Exatamente, foi no GP da Inglaterra. Mas aquela batida, eu falei, aquilo ali é uma batida... É uma batida que quem gosta daquele tipo de batida é Fórmula Indy, né? Fórmula Indy é circo, né? Os caras gostam de safety car e batida e rodada, não sei o quê. É uma batida feia, né, cara? É uma batida violenta. A gente ficou muito preocupado. Acho que há muito tempo não tinha uma batida na Fórmula 1 que se ficava tão preocupado assim com o piloto. Talvez aquela que pegou fogo lá do Grosjean, mas ali ele já saiu logo e saiu caminhando e tudo mais, né? Agora uma batida com o piloto dentro do carro, aquele atendimento todo. Mas enfim, por que eu defendi e o Fanny acabou concordando que a melhor batida foi essa do Alonso? Porque, primeiro, o carro decola. O carro decola. De videogame, assim, parece que tá jogando Rocket League. Isso aí, tira as 4 rodas do chão. O carro cai, que nem, como a gente diz aqui no sul, né? Cai que nem uma manga madura. O carro bate no muro. E o Alonso vai até o fim da prova com o carro, cara. Não tem como. Cara, é muito... Não, eu esqueci de falar, né? Bate no muro, ele segura o carro, porque o carro, ele bate no muro e a energia joga o carro de volta e aí ele dá aquela balançada, né? Ele segura o carro na pista, perde o retrovisor depois, porque ele faz algumas voltas ainda com o retrovisor pendurado. Aí o retrovisor cai do carro e ele vai até o fim. Então, cara, essa não tinha como não ser a campeã dessa categoria de batidas. Tu quer comentar aí, Fanny, antes da gente botar o vídeo? Não, só para dizer que ainda daí a FIA tentou punir o Alonso, jogar ele para 15º. Ah, é verdade. Por causa do espelho que cai e tal, não sei o quê. Só que, é aquela punição tardia, né? Porque eles podiam, porque se a Fiat visse que tal espelho caiu e visse que o espelho caiu, eles podiam ter pedido para ele recolher o carro e abraço. Mas eles não pediram, e daí o Alonso falou assim: isso é brincadeira, vocês não pediram para recolher o carro, continue correndo. E daí voltaram atrás, então, e deixaram ele ficar com o 7º lugar. A punição veio pós-pódio. Exatamente. E durou algumas horas, porque eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi já no outro dia pela manhã que foi revertido. Cara, e o melhor é o Stroll no rádio depois. I crashed. E o Stroll é aquele negócio. O Stroll é aquele negócio. Ele tá indo numa reta, daí ele dá uma fechadinha para dar uma fechada, assim, para tipo, girar espaço do Alonso. Dele já tá numa reta de novo. E ele resolve fechar mais ainda, tá ligado? E daí que tem a batida, né? Porque, porra... Só que, primeiro que o movimento é ilegal, né? Tá? Sim, né? Tipo assim, defendeu 2 vezes, né? Exatamente. E segundo que, o Stroll sempre faz uma dessas, cara. É sempre. E daí, porra... E o carro voa muito lindo, né? A foto dele não... A foto do carro parado, decolando, ela não é, tipo assim...
suficientemente boa comparado com o vídeo, assim, porque o vídeo, ele, meu, tu vê que é muito rápido, e tu vê que ele fala assim, segura, meu! E daí ele fica andando com o carro, daí tá rolando a batida, a fumaceira, o caralho é 4, ele fica andando o carro naquela parte vermelha da pista, que parece uma ciclovia, assim, tá ligado? Tentando entender se acelero ou não acelero. Exato. Essa carroça tá de pé ainda, qual é que é? Até pra estudar o carro, né? Claro, Enquanto pra não saber veio o safety car e tal. Sim, pra E o saber cara... se tá alinhado, pelo menos, né? Porque a pancada no muro foi forte também, cara. Eu não sei como é que não quebrou, principalmente a suspensão dianteira, que é mais frágil, né? Exatamente. E eu falei que o carro tinha tirado as 4 rodas do chão, mas no vídeo ali deu pra ver que ele não tira. Tem algum momento ali que uma dela ainda fica, e a roda traseira direita ali, tu vê que ela faz aquela menção de levantar, mas a esquerda fica bem apoiada no chão. E aí tu vê o downforce da asa dianteira funcionando, né? Porque isso. todo aquele assoalho do carro ali querendo subir, pegando todo o ar por baixo, e a asa dianteira segurando o carro no chão, né? Vai pro chão. E o mais triste dessa corrida é que o Alonso, ele larga em 14º e chegou em 7º, né? Mesmo com essa treta toda, tendo que fazer ele fez, se não me engano, um pit stop a mais pra trocar pneu depois que teve a batida, né? E, enfim. É isso aí, mostrando que o Alonso ainda pilota alguma coisa, né? E mostrando o quanto cresceu também a Alpine durante o ano, né? Talvez, se tivesse um segundo lugar aí de equipe que mais evoluiu, talvez tivesse sido a Alpine nesse Apesar dos 4.000 DNFs do próprio Alonso, né? Do próprio Alonso, exato. Então, tipo... Mas tu sabe que eu fui atrás dessa informação, cara, pra ver se era justa a choradeira dele, né, cara? E foram 5. Foi bastante, né? De 22 corridas, foi quase um quarto de campeonato, né, fora. Então eu acho que é justo, sim, a reclamação dele. Esse aí foi grande batida. Essa, além de ser uma grande batida, é uma batida muito, muito divertida, assim, né? Então tá aí, Fernando Alonso ganhando o prêmio de melhor batida de 2022 aqui, o Grand Prix Carreteiro. E agora vamos para as 3 últimas categorias, Rodrigão. Elas que definem melhor corrida, melhor equipe e melhor piloto. Recapitulando o que já tivemos aqui no passado, maior cagada de piloto, Charles Leclerc na França, maior cagada de equipe, a Ferrari na sua temporada, mais especificamente na Hungria, que fez a troca de pneu errada, equipe que mais evoluiu, Mercedes, piloto que mais evoluiu, George Russell, surpresa positiva ficou com o Kevin Magnussen, surpresa negativa, o Daniel Ricciardo nessa McLaren bosta, maior treta entre o Sérgio Pérez e o Max Verstappen no Brasil, maior rivalidade Leclerc e Sérgio Pérez, maior ultrapassagem, a dupla ultrapassagem do Hamilton em Silverstone, e a melhor batida, essa do Alonso nos Estados Unidos. E agora vamos com a melhor corrida de 2022. E segundo o textinho aqui feito, tem as aspas fortíssimas e pesadas de eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. A frase é da música Como é Grande Meu Amor por Você, escrita por Lu Santos e imortalizada pelo rei Roberto Carlos. E é com esse subterfúgio que podemos reduzir o GP épico do Brasil, mas é mais do que isso, Rodrigão. É o tempo maluco de São Paulo que deu pole position para o Kevin Magnussen. É sua primeira pole na carreira, é a primeira pole de uma Haas na carreira. Também é uma corrida sprint que no Brasil do ano passado já foi genial. A desse ano continua genial com a vitória do George Russell, que fez uma bela corrida e consegue, então, o primeiro lugar na sprint. E na corrida, de fato, o Russell vence com alguma tranquilidade e o Hamilton, que largou de quarto na corrida, chega em segundo, fazendo uma dobradinha improvável da Mercedes até pouco tempo atrás. Além disso, as Ferraris sofrem nessa corrida, mas ainda assim terminam na frente do Red Bull. O próprio
o próprio Leclerc dá uma batida, o Sainz, acho que acontece alguma coisa agora, não lembro de cabeça. Então, e mesmo assim elas terminam na frente das Red Bull. E para finalizar com a chave de ouro, tem a já premiada treta, né? Então, esse é o resumo do GP de São Paulo. Isso aqui não é nem 10% das emoções que ocorreram naquele final de semana. Fanny, prova de que foi o melhor GP. Olha aqui, ó. Ele foi palco da vitória do piloto que mais evoluiu na temporada, né? Ele foi a cereja do bolo da decepção, que é o Ricardo. Exato. Ele foi o principal momento da surpresa positiva, que é o Magnussen, né? Ele foi palco o principal momento da Mercedes. O principal momento da Mercedes, perfeito, dobradinha. Ele foi o momento derradeiro da rivalidade, porque foi quando se definiu ali, se encaminhou a definição ali de Checo ou Leclerc, porque o Verstappen não deixou passar. E foi o momento em que teve a treta Verstappen com... Então, assim, cara, de todos os prêmios que a gente deu aqui, sei lá, eu listei 6 aqui que ocorreram no GP do Brasil. Não tinha como não ser a melhor corrida, né, cara? Não tinha. Só não fecha com a melhor equipe e o melhor piloto. A única coisa que não combina com o GP do Brasil, mas, né, para isso tem todo o resto da temporada. Exatamente. E confirmada aí da corrida sprint para 2023, então já teremos corrida sprint em 2023. E é isso. Que siga nesse ritmo, né, cara? Porque 2021 também foi espetacular, né? Com o Hamilton ultrapassando o grid inteiro. Contando sprint mais corrida de domingo, né? Em 2021 o Hamilton ultrapassou o grid inteiro. E esse ano todos esses elementos, esses momentos aí, enfim, incluindo Carlos Sainz cagando também, né? Exatamente. Acabando fora, batendo no muro e conseguindo voltar para a corrida. Cara, teve de tudo. 2 safety car. Foi uma loucura. Foi maluco, assim. E umas batidas aí. A batida que tem no Brasil é uma batida bem parecida com a que não bem parecida, mas tipo, o cara bate no muro de frente, como o Leclerc já tinha batido na França, só que consegue voltar para correr. Consegue voltar, isso aí. Isso é fantástico. A gente brincou até quando a gente falou do GP do Brasil, que é aquela batida que acontece no F1 Manager. Quem joga ou quem já jogou F1 Manager vai entender. O cara bate de bico no muro, a asa não quebra e ele volta para a corrida. Exatamente. Então tá aí, parabéns GP de São Paulo, né, que é o nome do GP do Brasil. Interlagos, parabéns, então, melhor corrida 2022. E agora, Rodrigão, faltam 2 categorias e diga para nós, então, qual é a maior equipe. A penúltima, a posição número 12, que é a 12ª categoria, é a melhor equipe, e aí não preciso dizer quem é, né? Red Bull Racing, vencedora do campeonato de construtores com folga, com 2 carros competitivos no ano de 2022, e sem maiores problemas e erros durante o ano. A Red Bull Racing é de fato a vencedora desse ano e é impossível votar em outra para esse prêmio. Cara, para não dizer que a Red Bull não errou durante o ano, teve aquele erro de cálculo do combustível do Verstappen no GP de Singapura, né, no Q3. E aí o Verstappen não pôde fazer a última volta rápida e tudo mais. E só. E o Checo vence esse GP. E o Checo ainda assim compensa com o Checo vencendo o GP, exatamente. Então, cara, não tem como não ser a melhor equipe, porque a Red Bull é o melhor carro disparado do ano. É uma equipe competente, desde a parte de boxe, que ela ficou famosa lá dos tempos do Vettel, e que hoje acho que ainda é muito mais fama do que de fato, mas ainda assim muito competente. Tem a parte de estratégia muito boa e
Cara, tem o Max, que é o campeão, e o Sim. Checo, que é um cara super constante, me fugiu a palavra, mas constante fica como sendo a melhor descrição aí. Então é isso, cara, não tem. Melhor equipe é perder tempo tentando discutir. Exatamente. Votar em qualquer outra equipe, Rodrigão, é tipo assim. É ser clubista, né? Ser clubista, tá ligado? Por isso que tu Assim, votou na McLaren, né, Fanny? exatamente. Não. Assim, Rodrigão, Não vou Rodrigão, fazer isso contigo. assim, Rodrigão, como o voto para melhor piloto, né? A última categoria do nosso prêmio Pistão Quem de carros será? 2. Quem será o melhor piloto, Rodrigão? Quem será o recordista de vitórias da Fórmula 1? Quem será Max Verstappen, bicampeão mundial? Não tem como votar em outra pessoa por querendo, não gostando do cara de tilápia. Votar em qualquer outro seria injusto, entendeu? Não apenas porque ele venceu o campeonato de pilotos, não apenas porque ele é bicampeão, mas Verstappen consolidou sua participação na Fórmula 1 com recordes. Vencedor do campeonato desde o Japão e ainda venceu mais corridas depois. E finalizou a temporada com 15 vitórias. Então é 15 isso. vitórias em 22. É o maior vencedor da Fórmula 1 no sentido de em uma temporada. Não tenho o que dizer. É carro, mas é também piloto, né? Então, cara, o carro, a Red Bull venceu 17, ele venceu 15. Sim. Então, não tenho o que dizer. É uma vitória dessa vez. Se 2021 tem gente que né, questiona algumas coisas, mas 2022 não existe questionamento. Pra não ter Ele é dúvida. o cara, como diria Barack Obama. Inquestionável, assim, né? E a gente falou já e repetiu, e eu acho que, como a gente está falando do melhor piloto do ano, tem que repetir, né? A capacidade de gerenciamento de pneu do Verstappen e a constância dele. Sim. Piloto que sabe ultrapassar, que é agressivo e tudo mais, é uma coisa. Né? E o Verstappen é isso, ele sabe. Né? Agora, o piloto que consegue ser constante quando está na frente e manter e levar a corrida até o final, que é uma coisa que o Schumacher fazia bem. Né? Sim. O Verstappen tem a capacidade disso também. E o GP do México acho que foi o auge disso, em que ele fez um stint inteiro, né? Gastando pneu, mas mantendo o mesmo segundo de volta. Então, acho que ali foi como tu falou, né? Se no ano passado tinha gente que duvidava do mérito de ser campeão e tudo mais, esse ano não deixa dúvida para ninguém, né? É o carro, claro que é o carro, mas ele tinha um companheiro com o mesmo carro e que não ficou nem em segundo. Então, exatamente. Ele é o cara, meu. Ele é o cara. E assim como não tinha como votar em outra equipe, não tinha como votar em outro piloto. Exatamente. Verstappen, cara, é isso, assim, é o cara que mete aquelas voltas no México ali, escolhendo onde vai gastar pneu e com a constância e tudo mais, assim, é muito mais do que carro, é uma tranquilidade, é uma capacidade de concentração interessante. O cara que consegue tretar com o Checo pelo 6º lugar, né, tranquilo, assim, sem ratear também, é concentração, é constância, né? Até para tretar o cara tem uma regularidade boa, né? Então, o Verstappen é o vencedor dessa temporada e deste prêmio, que é muito mais importante que a temporada, por vários motivos, e esses são eles, né? Rodrigo Azevedo. Até para tretar, o cara é pontual e incisivo, né? Exatamente. Não, já falei porque eu não vou e eu não quero mais discutir. E deixa assim, né? Tipo assim, Deixa assim. já falei, não quero saber,
e fica aí e fiquem aí com o que vocês quiserem, tá ligado? Mas assim, ó, me ultrapassar e não vai. Não tá, né? Tipo, porra. O que eu vou responder pra ele então, né? Então tá, termina a Exatamente. tua corrida aí. Maravilha, cara, maravilha. Que momento. Que momento de finalizar o ano. 10 episódios aí do Carreteiro Fórmula 1 e fazendo essa seleção aí dos momentos do ano. Foi legal, cara, foi legal reviver porque foi ele não foi um ano emocionante que nem ano passado, obviamente, né? Uhum. Dificilmente seria como ano passado, mas foi um ano cheio de elementos aí diferentes, acho que justamente por toda essa mudança que teve nos carros do ano passado para cá, né? Foi uma mexida, teve alguma mexida no grid não tão grande quanto a que vai ter para o próximo ano, mas ainda Exato. assim teve uma mexida no grid. E acho que, recapitulando agora, revisando, o ano foi um ano legal, cara. Foi um ano legal Foi um ano de assistir Fórmula 1. Foi um ano que a Fórmula 1 consolidou a F1 TV, que a gente, Sim. inclusive, vai começar a usar a partir do ano que vem, né, para produzir material aqui e gerar conteúdo. E eu tô satisfeito, cara. Tô satisfeito com a Fórmula 1 de 2022 e bem empolgado com o que vem pela frente em 2023. Uhum. É isso aí. Vai vir. A ideia é vir alguma coisa interessante para 2023, Rodrigão. Até porque tem já mudanças, além da mudança no grid, por exemplo, o Mattia Binotto saiu da Ferrari, a Ferrari está procurando um novo diretor, então tem coisa interessante para vir. E como 2023 está logo ali na porta, Rodrigão, a gente vai ter que dar uma queimada na largada aqui, né? E fazer algumas previsões para poder errar com tranquilidade em 2023. Ah, boa. Vamos lá, E até vocês poderia deixar isso para o primeiro programa em 2023, mas vamos já começar a queimar agora algumas poucas categorias para a gente começar a se tocar corneta, né? E vamos assim, quem vai ser campeão, quem vai ser o piloto, surpresa. Vamos deixar só 4 categorias, tá? Sim. Primeiro, assim, quem tu acha que vai ser o piloto surpresa de 2023? Aquele cara, assim, que, porra, vai fazer um bom trampo, assim. Pô, cara, eu acho que vai ser o Logan Sargent. Não, tô brincando. Não, Porra, tô eu brincando. tava escrevendo na minha pauta aqui. Acreditei. Cara, eu acho que... O Rookie of the Year. Eu acho que... Tomara que seja, né, cara? Tomara que seja, porque quanto mais gente boa, quanto mais equipes pilotos bons tiver, melhor pro show, né? Mas eu ainda acho que vai ser o Piastri, cara, porque é a grande promessa, né? Então, Sim. o piloto... talvez não seja surpresa, né? Porque se espera isso dele, né? Mas digamos assim que seja a Não, mas é revelação. surpresa. Pô, o cara Hulk entrar e fizer a No primeiro vitória. ano fazer... É a minha aposta também. É a minha Boa. aposta também. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa interessante. Boa, fechamos. Equipe surpresa, Rodrigão. O que tu acha? Cara, equipe surpresa, eu tenho... Sabe aquela intuição, assim, de que pode sair alguma coisa boa da Aston Martin? Da Aston? Porque vai estar o Fernando Alonso? Cara, o Alonso seria só um dos motivos disso, né? Sim. Óbvio, pela experiência dele, né? Mas a Aston Martin, eles têm verba, né? Eles têm grana, e eles andaram contratando engenheiros aí de Mercedes e Red Bull. Então eles trouxeram gente de ponta e tem um piloto experiente, né? Sim. E tem grana, que é o que precisa, né? Então eu tenho aquela impressão de que pode ser uma boa surpresa aí pro ano que vem. Eu acho que vai ser a AlphaTauri. A AlphaTauri tá com o De Vries agora, que é um piloto experiente. Eu acho que eles vão botar talvez um pouco de esperança a mais, assim, mas eu acho que a AlphaTauri não vai fazer tão feio que nem fez em 2023. Acho que eles vão fazer 2022. bem melhor. Isso, 2022. Acho que eles vão tentar competir mais, assim. A equipe italiana, a AlphaTauri, vai tentar botar alguma coisa. Pelo menos acho que um pódio eles vão conseguir próximo ano. A AlphaTauri ficou no último pelotão esse ano, né? Competindo ali com Williams e
E a Haas. E com um carro com a Williams, com a Haas e com um carro da Alfa Romeo. Né? Exato, O Bottas ia lá pra frente. Né? Mas depois perdeu também. Rodrigo, sim. Equipe campeã, essa é a pergunta difícil. Cara, essa pergunta é difícil, cara. Eu acredito que a Mercedes vai fazer um bom campeonato. Uhum. Eu espero que a Mercedes faça um bom campeonato, porque, tem que alguém fazer frente para a Red Bull, né? Sim. A Mercedes, inclusive, vai ter mais tempo aí de túnel de vento, porque terminou em terceiro. 10 horas a mais também. E a Red Bull foi punida em 10 horas. E a Red Bull tem punição, mas a Red Bull ainda é a equipe a ser batida. Né? Eles... Aquela gíria que a gente fala no futebol, né? Que o time começa bem o campeonato e faz aquela gordura para queimar depois. Uhum. A Red Bull acho que tem gordura de sobra para queimar para a próxima temporada, mesmo tendo limitação de túnel de vento, com punição e tudo mais. Então eu apostaria, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria na Red Bull ainda. Até que a Mercedes e a Ferrari mostrem alguma coisa diferente disso, né? Mas a minha ficha 2 seria a Mercedes, mas a Mercedes tem muito a provar ainda. Eu acho que sim, mas eu acho que ela finalizou o ano em uma muito forte. Sim. E eu acho que agora já passou a surpresa do efeito golfinho, entendeu? Sim. Não é mais novidade, tu já consegue prever no túnel de vento, sabe? Uhum. Então acho que a Mercedes é a equipe campeã de 2023. Já o piloto, Rodrigão, como tu começou, eu fiz as perguntas em todas e não respondi, agora eu vou dizer, já o piloto, eu não acho que necessariamente vai ser o mesmo da equipe campeã, mas acho que pode ser agora Charles Percival Leclerc, o piloto campeão de 2023. Olha aí, hein? Seria legal, cara. Seria legal porque eu confesso que seria inesperado. Né? Eu ia dizer assim, ele bateu na trave e tal, mas é que assim, ele bateu na trave, mas ele já tá com uma experiência, já tá... E assim, ó, se ele não conseguir ser campeão, ele troca de equipe, não pode ser verdade. Não, é possível. É possível, e eu até te digo o seguinte, Fanny, se eu tivesse votado na Mercedes como equipe, eu teria votado no Hamilton como campeão, tá? Porque eu acho que ele tem mais equipamento, né, e mais talento, né? Sim. Mas eu vou jogar, eu vou jogar na segurança, eu vou no garantido, né? Eu vou no Max, porque é o mesmo argumento da Red Bull. Ele é o cara a ser batido, ele não tem que provar nada, ele só tem que seguir fazendo o trabalho dele. E se a Red Bull confirmar que vai vir competitivo para o ano que vem, eu vejo que ele é o cara até mesmo com mais confiança para manter esse título aí. E quando o cara tá vencendo, né? Não adianta, né? Parar o cara vencendo é foda. E assim, eu vou botar mais um ponto aqui, um tempero, e tu mais do que ninguém sabe que eu não sou nem um pouco fã do Verstappen, né? Sim. Eu vou botar mais um ponto aqui, cara. Se a Mercedes não fizer frente, porque na Ferrari a gente já não acredita, né? Se a Mercedes não fizer frente, eu não duvido que o Verstappen não faça que nem o Vettel, que emendou 4 títulos com a Red Bull ali, um atrás do outro, né? A gente precisa que alguém segure os caras ali. E, cara, assim, o meu coração não quer, mas, né? Mas, enfim, não é cara, improvável. Não é surpresa pra ninguém que nós não somos fã nem do Verstappen, nem da Red Bull, né? Mas competência é competência. Isso a gente não tem como negar. Tipo assim. E ultimamente eles é quem tem demonstrado isso. Exatamente. Bom, Rodrigão, finalizamos essa temporada 2022 do Carreteiro Podcast. Agradecer a todo mundo que acompanha, todo mundo que está acompanhando no gravado. Agradecer ao senhor, Rodrigão, por ter encabeçado este projeto junto. Parabéns aos prêmios do vencedor Grand Prix Carreteiro de situações engraçadas aí que a gente acabou de premiar. E, sei lá, temos algumas últimas palavras para nossa audiência, Rodrigão? Tu quer
Cara, só agradecer por acompanhar a gente nesse trabalho novo aí, né? Tem algumas pessoas aí que vieram com a gente de outros trabalhos que a gente já tinha de podcast e tudo mais, né? Uhum. Agora pela primeira vez em vídeo, mostrando nossas caras, né? Mostrando minha careca feia, mostrando essa tua barba falhada aí, né? E agradecer a parceria tua, né, cara? Estamos fechando o ano aí com 10 episódios. Começamos no final do ano, na reta final da Fórmula 1, né? Desde o primeiro ali tentando achar um modelo e tudo mais, acho que a gente chegou no final do ano já com boas ideias e motivados aí para voltar 2023. E a gente volta no meio de janeiro, né? Exatamente. Então, Com mais programas divertidos, previsões para 2023, mais previsões de 2023 e comentando as notícias, aquelas coisas bacanas que todo mundo está acostumado. isso aí. E é isso. Tá? Bom É isso. final de ano. Um beijo para vocês. Se você tiver que pedir para o Papai Noel, Rodrigão, se você tiver que pedir para o Papai Noel alguma coisa relacionada à Fórmula 1, o que você gostaria de pedir? Se eu tivesse que pedir alguma coisa relacionada à Fórmula 1 pro Papai Noel, cara, teria tanto. Dá para viajar assim? Dá para viajar. Dá pra viajar. Porra, eu queria meia horinha num F1. meia horinha é uma boa. Meia horinha na pista, em Interlagos. Pode ser até a Williams. Pode ser até a Williams até a Williams batida do Latifi Pode em ser Abu Dhabi. Pode ser a Williams que o Latifi errou a entrada lá no Japão. No né? Japão, isso, exato. Exatamente. Rodrigão, eu gostaria que pingasse do céu 2 ingressinhos para Interlagos pra gente ver em 2023, ia ser legal. Aí sim, já né? pensou se alguém patrocina a gente, mano? Isso, imagina se alguém passa uma empresa de aviação larga uma passagem no nosso peito, a Shell paga as passagens pra gente, paga os ingressos pra gente ir, e o Ibs paga a nossa hospedagem. Olha só que combo, hein? Que combo maravilhoso. Aí sim. Falando tudo isso, se você quiser patrocinar o Carreteiro Podcast, pode mandar um e-mail para canalcarreteiro@gmail.com. Se você quiser ajudar no Pix, canalcarreteiro@gmail.com é o Pix. Um abraço para todo mundo. Lembrando que a gente volta em 2023. Aqui no canal Jogando Coisas também ainda tem Fórmula 1 rolando, Fórmula 1 Manager rolando, né, que a gente tem que discutir ainda a agenda, mas enfim, sempre vai rolar o Fórmula 1 Manager também. É isso, voltamos em 2023 com mais velocidade, mais Fanny, mais Rodrigão e mais vocês da audiência trazendo carinho, alegria e amizade. Até o próximo ano. Tchau! Tchau!